Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso novo projeto. Eu me chamo Moisés e estou aqui neste momento para dar o pontapé inicial a este novo projeto do Comando Getsemane, certo? E neste momento eu tenho o prazer de receber aqui conosco o missionário Alberto Almeida. Ele que é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é um missionário vinculado à SEMAD e CGPB. Também ele que é formado em licenciatura em Geografia, bacharel em Teologia e pós-graduado em Missiologia pela Universidade, pela Faculdade FACEMINAS. Ele é coordenador do projeto Evangelho no Lar em Campina Grande e também coordenador do projeto de despertamento missionário e coronel do Comando Getsemane. E seja muito bem-vindo, Alberto. E vamos, neste momento, como estamos iniciando, para o canal do Prodeme, estamos iniciando essa nova etapa no formato podcast. E nada mais, nada menos do que começar com o senhor, que foi o que deu o pontapé, Deus tocou no seu coração a fazer este projeto. Seja muito bem-vindo. Amém. A paz do Senhor para todos. A gente tem um slogan, né? Aqui o Espírito Santo reina. Então, desde o início do projeto nós temos tido esse slogan e eu quero fazer questão de sempre lembrar, pois nós sabemos que o Espírito Santo é aquele consolador, amigo que o Senhor nos deixou quando Ele partiu para em breve vir nos buscar. É um prazer para mim estar inaugurando, iniciando de uma forma muito simples, como o próprio Prodeme né? A gente vê lá o projeto, porém o impacto é que é surpreendente. Então espero que esse podcast, mesmo de forma simples, nós iniciando, possamos levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem de paz, a mensagem de amor que Cristo nos ordenou e responder aquilo que nos for perguntado para que possamos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Alberto, eu gostaria de saber de você, porque como nós trabalhamos com missões e nosso intuito é levar almas ao reino, eu tive o prazer de já nascer dentro do Evangelho. E passei algum tempo por fora, mas depois voltei e reatei a aliança. O senhor já nasceu no Evangelho? Se não nasceu, como foi a sua conversão? Olha só, Moisés, presbítero Moisés, a gente esqueceu até de apresentar, ele me apresentou e me apresentou. É o presbítero Moisés também da Assembleia de Deus, né, de Campina Grande. Eu nasci em berço católico, né, minha mãe era ministra da Eucaristia, o meu irmão chegou a ser padre, hoje ele já largou a batina, mas eu cresci no ambiente católico. Eu cheguei a ser coroinha, trabalhar ali com o padre, quem não sabe. Conheci a Igreja Católica por dentro, né? E assim, respeito, a gente sabe que a gente não está fazendo o podcast para confrontar a religião, mas eu tenho que dizer de onde eu vim da Igreja Católica, mas eu tive uma conversão que eu posso dizer que foi um encontro real com Deus, né? Real, e nem adianta alguém pensar assim, mas todos dizem isso. Mas o meu foi literal mesmo, e só eu sei o que eu ouvi. Então, a minha esposa se converteu primeiro, né? A gente vivia junto, não era casado, e eu já também tinha deixado de ir para a Igreja Católica nessa época, já nem frequentava a própria Igreja Católica que eu tinha crescido. Eu já vivia aquela vida, né, de estar de farra, né, de farras e farra, aquela coisa toda. Coisas que não precisa nem a gente contar, porque quem é homem sabe, as mulheres sabem que passa com o marido, com bebida, droga, prostituição, adultério, tudo isso, né? E dava muito trabalho para minha mãe, dava muito trabalho para minha esposa.
mas a minha esposa, ela foi muito sábia, né? Ela começou, lógico, sem sabedoria, mas foi muito bem instruída para tentar me resgatar também, já que ela havia sido resgatada, né? A gente vivia muito em conflito, né? Eu digo que a paz só veio reinar em nosso relacionamento depois que a gente se converteu, para a glória de Deus, né? De lá para cá não teve mais, não teve, com certeza teve. Não existe casal perfeito, mas a gente se separava muito quando não tinha Cristo, a gente se deixava, eu deixava ela, era muita confusão. Mas hoje em dia estamos com quase 25 anos de casado. Quero até mandar um abraço, um beijo. Meu amor, te amo. Já ciente, sem você eu não estaria fazendo tudo isso para a glória de Deus. Foi ela que foi usada por Deus para me levar para o Evangelho. E a gente sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o Senhor escuta a oração do crente, escuta a oração da mãe, do pai, mas escuta também a oração da esposa. E ele ouviu a oração dela. Ela vinha para o circo de oração aqui em Campina Grande e costumava sempre procurar o círculo de oração para estar orando e pedindo oração, né? O pessoal que trabalhava com ela em São João do Cariri, ela começou na igreja congregacional, depois ela foi para a Assembleia de Deus, mas os pais dela na fé que deram instrução foi o pastor Eliezer, a missionária Jaxandra, que eu também mando um grande abraço, um grande beijo, uma família abençoada que nos ajudou muito na trajetória cristã. E depois disso eu comecei a dar mais trabalho a ela, né? Se você está aí vendo que seu marido se converteu, ou vendo que você se converteu e seu marido está piorando, isso é normal, porque o diabo ele procura justamente mostrar para aquela pessoa que aquilo não teve futuro para a vida dela. E ela chegou ao momento de pensar assim. Porém, teve a ajuda de quem já tinha experiência, diz, espere um pouco mais, ora e tal. E aí foi apresentando em mim algumas mudanças, né? Deus também cobrou algumas mudanças nela. Porque às vezes a gente acha que só quem tem que mudar o outro, mas a gente é que tem que mudar primeiro. E quando ela mudou de uma forma drástica ali dentro de casa, eu comecei a estranhar. E ali já era o Espírito Santo entrando na nossa vida, na nossa casa. O que é que está acontecendo? Ela, Moisés, em vez de começar as brigas que tinha quando eu chegava da rua, ela chegava, fazia minha comida. Tinha vezes que dava banho em mim quando eu estava muito bêbado. Tinha vezes que me dava roupa para me vestir para sair. E quando eu saía para farra, para festa, ela ia atrás do pessoal para ir para a igreja. Mulheres vinham dizer a ela, eu sei para onde ele foi e o meu foi com ele. Vamos atrás. Ela dizia, você pode ir, eu vou para a igreja. Que eu não posso resolver o problema de Alberto. Só Deus, e eu vou buscar a Deus para ele resolver. E realmente, em um dia surpreendente, né? Tantas coisas eu passei, eu tive visão do inimigo, eu senti o inimigo me pressionar, eu tinha sonho com o inimigo, eu era muito perturbado pelo inimigo. E chegou um dia que eu fui para o bar pela última vez. Quando eu cheguei dentro do bar, comecei a beber, estava lá tomando aquela Montila com coca, gelo e limão, costumo dizer, né? Todo mundo que bebe sabe a bebida que mais gosta, e a que mais gostava era aquela, né? E aí chegou um certo momento que aquele ambiente era um bar-casa, né? Então tinha uma mesa grande, a gente se sentava. Sempre tem aquela elite dos bebês, e aí eu fazia parte, né? Os outros iam para a mesa lá da frente, mas a gente ficava na mesa grande. E ali se juntava sempre uma turma de sábado, e nesse dia não estava muito cheio, mas estava começando a chegar. E chegou um momento que aquele lugar mudou. E eu, achando que estava às 11 e tal, quando de repente eu ouvi a voz de Deus bradando dentro daquele bar, dizendo, chega, basta, acabou. E eu procurei, olhei para eles, ver se eles não mudaram nada. Aí eu também não quis dizer nada, porque eu já tinha visto inimigo e dizia, tinha visto coisa e dizia, e todo mundo me chacotava, né? Dizia que eu estava bêbado, estava inventando. Então eu não queria nem dizer aquilo, que eu vi aquela voz, que eu vi que eles não tinham ouvido. Ninguém disse para mim. E quando eu olhei para a bebida, senti nojo da bebida. Pela primeira vez na minha vida.
Um bêbado que saía de sexta-feira e só voltava muitas das vezes para casa na segunda, ou só em casa tomar um banho e trocar de roupa, e às vezes nem vinha. E festa de Micaranda, festa de São João era desse jeito. E às vezes no final de semana simples mesmo. Bebia todo tipo de bebida que você imaginar. E você chega a olhar para a bebida que mais gosta, tomar nojo, só Deus para fazer isso. E eu disse, tem algo aqui diferente comigo. Eu não entendi nada de Bíblia, não entendi nada de Deus. Eu achava que entendia aquilo que eu tinha aprendido como criança, mas a gente sabe muito bem que a Bíblia é quem ensina tudo. E há quem diga que quer viver da tradição e com a Bíblia passa por cima de tudo, porque a Bíblia está a palavra de Deus e ela é inerrante, infalível. E eu saí, paguei aquela conta, fui embora pelo corredor daquela casa. E alguém me chamou, mas quando tu vai? Tu já vai embora uma hora dessa? E eu olhei para trás, não respondi, mas eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, o Espírito Santo bradou. Aquela primeira voz tinha sido de fora para dentro. Essa já foi de dentro para fora. Ele já estava dentro de mim e bradou dizendo: você nunca mais voltará para este lugar, porque tu és para mim um vaso escolhido. Eu acho que ele falou mais algumas coisas, mas no contexto, talvez não tenha sido nem isso que ele falou literalmente, mas no contexto foi isso, que eu era escolhido e que eu era escolhido para ele, que eu não voltaria mais para beber. Foi uma coisa desse tipo. E eu fui embora para casa, para contar à minha esposa o que tinha acontecido, para ela me explicar alguma coisa que ela sabia mais do que eu. Né? E quando eu cheguei em casa, ela não estava. Me deitei e fui dormir. Quando eu comecei a dormir, tive um sonho. Do lado esquerdo, as farras, a música da banda Sarra Rodada passando e o inimigo falando sem aparecer. Ali estavam mulheres, homens, bebidas. E eu não lembro bem se era um local que eu conhecia, eu não lembro mais o que era aquele lugar, mas era um lugar de farra. E aquela voz dizia: tu só sabe fazer isso aqui, volta logo pra cá, que tu não dá certo fazer isso aí, não sei o quê. Eu não sabia nem o que era que eu ia fazer, mas o inimigo já sabe que quando Deus escolhe a gente, né? E do lado direito, aquela voz suave, brilhante, que eu também não vi ninguém, mas só ouvi a voz e aquela luz vindo para cima de mim dizendo: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E as nações te dei por profeta. Começou a recitar Jeremias 1,5, até quando ele diz que vela para cumprir a sua palavra. Depois, eu digo isso com toda facilidade, mas na época eu não entendi quase nada. Depois foi que eu entendi que era Jeremias 1,5 até o 12, 13, 14, por ali. E foi tremendo. Então, foi um encontro real com Deus. Nunca mais eu ouvi a voz de Deus daquela forma, né? Nunca mais a gente tem um toque, a gente tem um pensamento, tem um sonho, né? Mas eu nunca mais ouvi aquela voz. Eu queria muito ouvir, mas se eu não ouvir aqui, eu vou ouvir lá. Mas aquela voz foi suficiente para mudar a minha vida, para o evangelho entrar dentro de mim. Tudo aquilo que eu pensava, quando eu começava a pensar, vou fazer isso, meu organismo dizia: não precisa mais. Quando eu dizia: eita, e fulana? Às vezes eu tinha relacionamentos, tinha começado recentemente, escondendo da minha esposa, né? E aquilo ali, vou falar para ela que acabou. Tudo foi se acabando. Aquele peso do pecado foi saindo de mim. E eu caí de cabeça na igreja. Me acordei desse sonho, né? Voltando para o sonho, que eu estou falando outras coisas depois, mas voltando para o sonho, quando eu me acordei do sonho, já me acordei falando em língua estranha. Isso minha esposa que disse, porque eu não entendi na época. E aí fui para a igreja de noite com ela. Ela, sem acreditar, me arrumei primeiro do que ela. E quando cheguei lá, tinha bem pouquinha gente, que o pastor tinha saído para dar posse a outro pastor em Parari, na cidade de Parari. Né? Minha cidade é São João do Cariri, Paraíba. E ali eu assisti o culto, mas não teve nem graça a conversão, porque foi terminando o culto, né? Era um culto de mocidade, bem pouquinha gente, a igreja estava arrasada. Eu não sei se tinha passado por algum escândalo, algum problema, e a igreja estava bem com pouquinha gente mesmo. E esse pastor tinha se recém-chegado já para dar uma levantada naquela igreja. E Deus já estava me levantando ali porque sabia o que ia fazer. Realmente eu fui para ali porque me chamaram, porque eu já tinha aceitado Jesus lá do bar para casa. A minha conversão foi ali. Mas eu fui para frente aceitar e foi feita aquela oração. E daí para frente comecei a trabalhar, a igreja cresceu, Deus começou. Eu fui um dos primeiros nessa empreitada, vamos dizer assim, missionária de Deus para aquela cidade, de chamar pessoas de classe média. Eu trabalhava com
com o prefeito, eu era secretário do prefeito, continuei, né? Secretário do prefeito, filho de tabelião, cartório, e ninguém via esse tipo de gente se converter, filho de vereador, filho de prefeito, filho de empresário, dono de posto, não tinha. Então, a partir dali de mim, não que eu ganhei eles para Jesus, não é isso. Eu também nem gosto de considerar que a gente ganha ninguém. A gente prega ou discipula. Quem ganha é o Espírito Santo. Marcos 16,15, o Senhor diz, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28,19 diz, ide e fazei discípulos. Não tem nenhum versículo da Bíblia que diga, vá ganhar alma, senão você não fez nada. Não. Ele manda a gente pregar. O Espírito Santo é que está no meio disso aí, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí sim, o homem se converter. Então, muitos deles se converteram, filhos de ex-prefeito, filhos de empresário, filho de dono do posto de gasolina, muitas pessoas ali que cidade pequena não tem classe alta. Né? Classe alta é juiz, é promotor, não tem comarca, né? Ou um grande fazendeiro. Mas não tinha esse povo rico todo lá. Então, a maioria classe baixa, classe média alta no máximo. Então, a gente começou a trabalhar e as igrejas da cidade de São João do Cariri começaram a fluir. Não foi só a Assembleia de Deus onde eu me converti. A congregacional teve um crescimento, a Assembleia um crescimento gigantesco. A igreja que veio da Betel de João Pessoa, que era a Missão Cariri para Cristo, cresceu também. E depois começou outro trabalho de conversão e de cultos no sítio, e foi aquela coisa. A congregação que era fechada na Malhada voltou a funcionar, na Malhada da Roça, e foi uma bênção. Foi realmente um grande avivamento que Deus derramou ali nos anos 2006 a 2009, 2010. Grande uso naquela região, né? E eu me lembro que a gente também tinha muitos cultos em Gujão. Foi realmente um tempo muito bom. Meu pastor, saudosa lembrança, pastor Marcelino dos Santos, não poderia deixar de lembrá-lo, que foi ele que me discipulou, né? Porque quando eu me converti ali não tinha ninguém para me ensinar. Minha esposa não sabia muito. Então ele foi quem me discipulou mesmo, não me soltou. E aí eu tive esse grande ápice na minha vida, essa mudança. E daí para frente foi muitas outras coisas. Aí nós vemos a questão em tudo que a Bíblia fala, há prosperidade. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. No caso, se a irmã Jacinta tivesse continuado a lhe confrontar, a chegar a brigar, chegar a querer separação, hoje em dia não tinha prosperidade na casa do Senhor. Mas Deus abençoou, porque a vontade dele é boa e perfeita e agradável, e ele sabia da esposa que ele tinha lhe dado. Sim, sim. E eu vejo nesse ponto a questão da sabedoria que Deus deu à irmã Jaciene, de suportar tudo aquilo e ir para os pés de quem resolve. Porque com as mãos dela, ela não poderia resolver. Mas enquanto o Senhor foi para a farra, ela foi para os pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou ali. Sim, e tem um detalhe, eu vou te cortar, mas porque não pode ficar. Quando eu esqueci de contar, o testemunho é grande, se fosse contar era só para ele, né? Mas quando chegou um certo momento, Deus usou alguém para ela e disse, ele não quer... Porque tem gente que acha que Deus não blefa, que coisa forte, né? Falar isso. Mas Deus, às vezes, ele fala coisa. Deus blefou quando ele disse assim, mas eu não posso tirar o pão. Ele podia, gente. Ele podia tirar o pão dos cachorrinhos. Ele podia tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque ele pode tudo. Porque ele não podia. Era regra, mas ele disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele testou a fé daquela mulher. Ele blefou para testar a fé. Para não dizer mentiu, que eu não vou dizer que Jesus mentiu, né? Mas ele fez um teste com ela, né? É tanto que ele fez um teste com a mulher samaritana, né? Perguntando, vai chamar teu marido para ela poder confessar. Então Deus faz isso, e Deus chegou para ela e disse, ele não quer se converter, eu vou levá-lo. Ora, para você ver como Deus sabe falar com quem não entende ainda. Se ele disse que ia levar ele, então ele ia me guardar. Mas ela no desespero, ela não entendeu bem, ela entendeu que eu ia morrer sem o evangelho. E o que é que ela faz? Ela vai para o quarto, chama o Senhor e diz, Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor.
eu já te aceitei, eu já sou crente, a ponto de te dizer, leve-me, mas não deixe ele sem conhecer o Evangelho. Porque eu já conheço o Senhor, mas ele não conhece. Eu queria que o Senhor fizesse com que ele conhecesse ao Senhor, porque o Senhor é lindo, o Evangelho é poder de Deus. Salvação para todo aquele que nele crê. Então, Senhor, entra na vida dele. Eu acredito que quando Deus ouviu isso aí, faz parte, né? Podcast faz parte também chorar, né? É possível. Eu acho que Deus disse, eu nunca vi tanta fé em toda São João do Cariri, ou até mais, né? Então, Deus dali para frente começou a trabalhar na minha vida para acontecer aquilo que aconteceu no bar. Na verdade, ninguém conseguia pregar para mim, mas o Senhor criava situações que eu dizia, só pode existir uma verdade, porque tá tudo errado, tá tudo errado. Eu via as coisas erradas na igreja onde eu estava, eu via, e eu disse, tá tudo errado. Embora a gente sabe que igrejas evangélicas têm coisa errada também, né? Assim como tem padre pedófilo, tem pastor ladrão, prostituto e assim vai. Mas a questão não está no erro moral, né? Nos erros morais, nas imoralidades, na corrupção, não. Está no erro espiritual. Bíblia. É Bíblia, 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 Bíblia. Jamais a igreja estará acima da Bíblia. Jamais a tradição estará acima da Bíblia. A Bíblia está acima de tudo. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Deus está acima de tudo, gente. Quer comparar a Bíblia com tradição? A gente tem tradição. Jesus foi apresentado no templo. Jesus era judeu. A gente é apresentado na igreja. É um costume judaico. A gente trouxe a tradição judaica para isso. Infelizmente não trouxemos outras. Tantas tradições boas que existem no judaísmo que não vieram para o cristianismo devido àquela época do antissemitismo, né? Então, a gente, muitas das vezes a gente deixa essas coisas assim, mexer com a mente da gente, porque a gente não tem conhecimento bíblico. Por que a Bíblia foi escondida por tanto tempo? Porque não era para conhecer a verdade. Porque era colocado veneno nas únicas exemplares que existia dentro das livrarias em secreto para aqueles padres não ler. Porque era proibido ter conhecimento para que eles não vissem. Eu acredito, eu nunca ninguém disse isso, eu acredito que era rezado em latim, de costa, que é para eles não entender e nem conseguir imitar aquela voz dele ou as palavras que ele estava falando, que era de costa, né? O padre virado para o Santíssimo, aqui que eles chamam, e todo mundo ali atrás. Então, ou seja, não queriam que chegasse o conhecimento da verdade. Aonde Jesus disse que queria que todos chegassem ao conhecimento da verdade. Hoje querem que cheguem. Inclusive, estão criando muitos cortes em internet aí de que a única igreja que Jesus deixou foi a Igreja Católica. Isso é uma blasfêmia, isso é uma fala, como é que eu posso dizer, herética. Por quê? Jesus não deixou igreja nenhuma. Ele deixou a igreja para ser fundada pelos seus discípulos. Não foi nem ele que fundou. Tem gente que acha que Jesus fundou a igreja. Quem fundou foram os discípulos, 10 dias depois, quando aconteceu o Pentecostes. E nós vemos aí que a questão, se a gente for se reter a história, ali não tinha nem placa de igreja em si. E eles adoraram ao Senhor, buscaram ao Senhor, receberam o revestimento do Senhor. E a partir da perseguição que nós vemos hoje, nós estamos lançando esse episódio hoje, gravando esse episódio hoje, depois de uma tarde maravilhosa na presença do Senhor, de um encontro de capacitação missionária. E hoje recebemos ali falando que eles estavam 120 lá, mas estavam dentro de Jerusalém. Só veio sair de Jerusalém depois que veio a perseguição. Mas não tinha nome de igreja. Não tinha nome de Inclusive, igreja. Maria estava entre os 120. Eu não sei como é que Maria pode me escutar, pode fazer milagre, pode operar qualquer tipo de coisa. Se ela nasceu de homem e de mulher, Jesus é que nasceu dela e do Espírito Santo, ele sim é que é concebido sem pecado. Ela não. Ela não foi concebida, ela foi concebida em pecado, como Davi diz. Ou então, se ela for, Davi também é santo. Também é poderoso em milagre. Porque Davi disse, em pecado eu fui gerado.
E ela também foi gerada em pecado, que é o pecado lá original de Adão, todos nós. E outra, rei Davi é o único homem da Bíblia que é mencionado o homem segundo o coração de Deus. Isso. A nenhum outro. E isso não eleva ele em potencial nenhum. É só porque Deus teve um amor por ele, uma escolha para ele. E Abraão também foi chamado de amigo de Deus. E nem por conta disso, ele também é. Mas peraí, eu vou fazer igual, vou até ser contra. Mas ela foi chamada bem-aventurada. Aí bem-aventurada é o quê? É algo desse tipo, segundo o coração. Pronto, vamos dizer que Maria foi segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque Deus conheceu o coração de Maria. Nós já estamos entrando aqui em outra história. Em que nosso intuito era falar mais. Mas vamos falando. Mas vamos falando, vamos fluindo. Deus conheceu o coração de Maria, a pureza no coração de Maria. Isso. E ela foi escolhida. Por que ela é bem-aventurada? Porque ela foi escolhida dentro das mulheres para receber o Salvador. Isso. Mas há uma mentira muito grande, uma heresia muito grande falada aí, e entre plataformas digitais, tem um camarada aí que está dizendo que Maria foi a esposa do Espírito Santo. Isso. Em momento nenhum, Maria foi esposa do Espírito Santo. Porque depois que... E nem de Deus, né? Nem de Deus. Porque Maria, ela concebeu a Jesus sem ter relação. A relação do homem é quando a mulher deixa de ser virgem, quando o ímen dela é rompido. De fora para dentro. De Maria foi rompido de dentro para fora quando Jesus nasceu. Isso. Exatamente. Aí o que é que acontece? A Bíblia relata que Jesus teve outros irmãos de sangue. De sangue. E não primos. E com historinha de que todo mundo chamava naquela época de irmãos. Não. E tem aí onde Maria vai chamar a Jesus e diz: tua mãe e teus irmãos estão te chamando. E ele disse: minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de quem me enviou. Aí há essa heresia dizendo que Maria não. Porque há muito critica-se que nós, quando estamos convidando o Espírito Santo para um culto, quando estamos adorando ao Senhor e louvando ao Senhor, aí diz que o Espírito Santo não vem, por quê? Porque a esposa dele não é bem-vinda dentro dos nossos templos. Só que o Espírito Santo de Deus ele não vem. Ele já está, né? Como é que você visita a sua própria casa? Como é que tem uma casa ali, ela é sua, venha uma pessoa estranha e te convida a visitar a tua própria casa? Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então isso aí é uma heresia totalmente... Até marcar um ponto aí. Nós somos morada e templo do Espírito Santo e não foi dito que ele vinha com ninguém, porque eu acho que ele não ia vir sem a noiva, sem a esposa, né? E eu nunca ouvi falar que a gente tem Maria dentro de nós. Não. E seja sincero, católico. Você não pode acreditar que Maria está dentro de você, porque se você acreditar, isso é heresia pura. Porque é trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, não é quarteto. Né? Ou quartandade, não é. Não. Então, e outro, todas essas heresias que são faladas, elas caem por terra. E devem se alientar. Nós estamos aqui conversando, não querendo demonizar Maria. Com todo respeito a Maria, a mãe de Jesus, que ela foi escolhida, mas a único é atribuído a adoração, a único mediador. Jesus disse: eu sou o caminho. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho. Quando a gente vai para a língua portuguesa, o artigo que vem antes do substantivo é ou. Se fosse um caminho, poderia haver outro caminho. Mas ele é o único caminho. Ele é o único mediador entre a humanidade e Deus. Exatamente. Não há outro. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem perdoou nossos pecados e tem poder para perdoar nossos pecados é Jesus. É o único que salva, que liberta
nos prepara, nos batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O Espírito Santo foi uma promessa dada por Jesus. Eu enviarei o Consolador. Não vos deixarei órfão. Jesus desfaz pelo menos por duas vezes, a crendice que ele continua sendo o filho de Maria. Ele foi filho, né? Ele foi filho na terra. O corpo glorificado, ele é Deus, assim como o Espírito Santo e o próprio Pai. Primeira vez, quando ele está lá com os doutores da lei, e seus pais voltam para buscá-lo, que ele tinha ficado, né? E deram até contam que iam separados, e quando chega lá ele não está, voltaram para procurar Jesus. Quando chegou, estava no templo discutindo com os doutores da lei. E quando eles chamaram, ele veio e disse que estava cuidando das coisas de José. Não. Ele disse, eu estou cuidando das coisas do meu pai. E provavelmente ele tem até apontado para cima, para eles entenderem, porque a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, porque ele não se refere a José, ele se refere a Deus. Como que diz assim, vocês são minha família terrena, ele é o meu pai, ele é o que me deu vida aqui na terra, em seu ventre, mãe. Né? E depois quando ele diz para a própria mãe, que tenho eu contigo. Que tenho eu contigo. Ou seja, lá no capítulo 2, nas bodas de Canaã, ela, de forma normal, tem gente que prega, né, muito contra Maria, dizendo, é intrometida. Não, ela veio pedir a ele para fazer um milagre lá. E ele disse que tenho contigo, não chegou a minha hora ainda. Como que ele diz assim, calma, eu sei muito bem. Aí eles distorcem pregando como se ela estivesse ordenando. Ela não está ordenando. Pelo contrário, se ela quis ordenar, ela recebeu, foi o contrário. E ele realmente faz um milagre e tal. Mas tem outra coisa... Ela disse ao pessoal, fazer tudo quanto ele vos mandar. Ele vos mandar. Isso aí, né? Eu só queria uma coisa, que as mulheres que vivam como cristãs, sejam católicas, crentes ou que se dizem cristãs, vivessem como Maria viveu. Pronto. Aí eu digo que Maria serviu muito bem como exemplo, porque era um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, foi com ele até o fim na cruz, mas poderosa em milagres e ações não, porque todo poder me foi dado no céu e na terra, ele diz. Todo não sobrou para mim, não sobrou para ti. Agora, ele deu poder para ela, quando ela foi batizada. E outra, a gente veio isso quando falou lá dos 120. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Jesus não foi batizado. Por quê? Jesus não podia ser batizado com o Espírito Santo se ele é o batizador. Então, não tinha como. Mas uma questão maior ainda, para mostrar a impureza do pecado de Maria, de forma geral, como em todas as mulheres. Não de Maria que ela pecou, não. Ela não foi uma mulher pecadora. Mas, assim, o pecado original. Quando Jesus é apresentado, eu acho que um versículo depois, não lembro bem aqui se é Lucas 22, mas tá dessa forma lá. E passados os dias da purificação, ele foi circuncidado. Não, ele foi circuncidado e depois, passados os dias da purificação, ele foi apresentado no templo. Por quê? Só podia apresentar no templo a família. E Maria estava no tempo da impureza. A mulher, quando menstruava, não ficava um tempo. A mulher, quando estava com fluxo de sangue, que fala, não estava lá, como ela estava com fluxo, não voltava nem tão cedo para as aldeias, para viver com os outros. Então, enquanto a mulher tivesse com esse tempo que a gente chama hoje de resguardo, e olha que o resguardo sempre, a gente aprendeu que é 30 dias, e justamente, no judaísmo são 40 dias, então a gente só diminuiu um pouco, né? Pelo menos 30 dias a mulher tem que ficar em casa. Eu cresci aprendendo isso. Eu acho que hoje tem mulher que sai andando, né? Depende se foi normal, né? Mas era 30 dias, era 40 dias que passava para ela poder levar ele ao templo junto com o seu marido José, a quem ela deu continuidade ao casamento, porque acabar casamento naquele tempo, porque ela teve um filho de Deus, não, mesmo assim era contra o judaísmo acabar casamento. Acabar noivado era feio, e namoro não existia. Então acabar noivado já era meio que acabar um casamento. E a Bíblia é bem taxativa quando mostra lá sua esposa. Não temas receber Maria, sua esposa. Então, ele deu continuidade ao casamento com ela. Então tem muitas coisas. Você vai, Deus, e José conheceu a Maria. Você vai ver a confusão mesmo. Pedro é o papa da igreja, porque a igreja católica vem de Pedro, tal. Agora me diga quando Paulo teve a confusão com Pedro por causa dos judeus, porque Pedro foi muito fraco, Pedro estava comendo com os gentios, Paulo chega com a turma, Pedro ele se levanta, com vergonha deles ter visto ele comendo com os gentios, e ali
Paulo diz, por que você está fazendo isso? Você era para ter continuidade lá, alguma coisa desse tipo, houve uma confusão. Terminou que ficou ao contrário. Paulo terminou indo para os gentios e ele foi para os judeus. Agora me diga, qual das duas é a igreja católica agora? A do gentil ou a do judeu? Então fica com essa daí. Pronto. Vamos depois a gente marcar um episódio para eu acho que já está sendo, né? Para discorrer a questão teológica, né? E vamos... acho que a gente vai terminar sendo até desafiado. No contexto, como o senhor falou, sobre a sua conversão, e acredito eu que pela passagem que o Senhor já lhe falou quando a sua conversão, que foi Jeremias 1, ali já estava falando que não ia ficar só naquilo, só não ia ficar em São João do Cariri. Então, no chamado, como foi o chamado do Senhor para as missões? Olha, particularmente, eu sei que a gente crê e vê pela Bíblia, né, muitas pessoas sendo chamadas, muitos, como é que eu posso dizer, mártires, né, que foram chamados, escolhidos por Deus, e nós não somos diferentes dele. Eu cresci, Moisés, achando que aquele povo da Bíblia era tudo santo. Quando a gente vai ler a Bíblia, todo mundo tinha erro, todo mundo cometeu falhas, né? Só Jesus que veio justamente para mostrar que era possível um homem viver uma vida de santidade na terra, né? Mesmo sendo pecador, embora ele não fosse, mas mostrando, vocês podem ser pecadores, mas viver em santidade a mim e passar por essa terra e ter a glória toda para a eternidade. A Bíblia é maravilhosa por isso, porque nos explica o caminho verdadeiro. Mas o chamado, eu sinto que o meu chamado foi especificamente ali, quando eu me converti. Porém, quando o Senhor me chama ali, eu não entendi. Então vai tendo o dia a dia das mensagens, a pregação, o discipulado, o pastor me ensinando, a gente assistindo outros pregadores. E certa vez, eu não sei como chegou aquele CD às minhas mãos, o CD da Joana Bentes. Ela tinha parceria com a igreja de Imperatriz do Maranhão. Posteriormente, a gente vai falar disso, eu fiz o curso lá que ela também fez. Ela é a chamada Tia Jo, ela fez uma viagem com o pessoal para a África, para o Malau e Moçambique e mais umas 2 cidades. E nesse documentário missionário, ela mostrou muitas coisas que assim me chamou a atenção. Aquele povo negro cantando, aquelas crianças negras mal vestidas e assim se alimentando com tanta coisa. Acho que era mais ou menos no 2008 por aí. E teve um momento muito especial. O primeiro foi quando eles cantaram aquela música que eu não entendia o dialeto, mas aquele dialeto alegrou meu coração, né, aquela música. E também da minha esposa, que estava comigo, gostou muito. Então foram os dois assim que tiveram esse impacto, né? Vamos dizer que foi o chamado, mas um impacto para aceitar o chamado que já tinha sido feito lá no bar. E teve um momento que ela mostrou um culto, estava um pouco escuro, acho que por causa ligaram o telão, e ia passar, ela também era ligada aos Gideões Missionários lá de Santa Catarina, do Balneário Camboriú. E estava justamente passando esse vídeo. Eu acho que era de algum momento que estavam falando desse projeto lá, não sei qual era o país ali que ela estava no momento, se era Malawi ou Moçambique, e aí eles estavam dizendo, aos nossos irmãos que estão na África, nós estamos mandando aqui e tal, vai ser enviada uma oferta para construir isso, tal, nós amamos esse povo e tal, a nossa igreja, a igreja de vocês, e alguém se levanta, um senhor, e diz... assim, no português, né? Acho que era Moçambique que ele falou português. Assim, de uma forma muito emocionante. Nós temos uma família no Brasil. Ficou dizendo isso. E aquilo ali foi mexendo comigo. E eu disse, meu Deus, que coisa linda. A igreja tão distante uma da outra, mas com o mesmo impacto do Evangelho. O Evangelho ele é tremendo. Ele realmente muda o coração do homem. Não existe cultura que o Evangelho não possa penetrar, não existe. O Evangelho é realmente, como Paulo diz, poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então, a partir daí, eu comecei a gostar de missões, me tornei secretário ali da minha cidade de missões, aquela coisa da bandeira, ornamentar para fazer o culto de missões, fazer alguma peça missionária, ou ler o informativo.
mas era uma coisa muito, como é que eu posso dizer assim, corriqueira, né? E depois foi que o Senhor realmente me impactou. Eu posso dizer, o primeiro impacto foi esse, eu posso dizer que tive 3 impactos, né? O primeiro foi esse, o segundo foi quando eu fui para Portugal. Porque antes de ir para Portugal, eu tive todo um ministério lá em São João, Preparo, Jerusalém, né? Embora a gente sabe que Atos 1:8 é de forma simultânea, né? Mas eu tenho que estar em Jerusalém, mas não nos outros cantos, porque eu não sou onisciente. Mas a igreja tem que estar tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não existe essa história de preparar para a escadinha, não. Né? É lógico que você começa por Jerusalém, mas daí já pode partir para os confins da terra, que foi o meu caso. Porque eu nunca tinha saído da minha cidade para nenhum outro estado para pregar o evangelho, ou para nenhum outro segmento não alcançado no Brasil, que eu também nem conhecia na época. E eu tive trabalhos ali, internamente nos sítios, trabalhando em congregação, dirigindo congregação, fazendo culto ao ar livre, fazendo trabalho com jovens, trabalho missionário. E assim me deu crescimento a ponto que o Senhor um dia fez promessas, né, usou pessoas e disse que a gente tinha passagens de ida e volta para uma nação e andar naquela época, falava muito no Coisa de Ferro, né? Como é que chama? O Pássaro de Ferro, né? E depois se concretizou. A gente terminou fazendo uma viagem até a Europa, conhecer no continente europeu ali, através da cidade de Lisboa, em Portugal. Meus amados irmãos, aqui estamos falando com o presbítero Alberto e ele tem falado da ida dele a Portugal, também sobre o curso de Imperatriz também, e depois ele vai falar ainda mais sobre o Prodeme, que é a sigla do Projeto de Despertamento Missionário. E se você quer saber mais sobre a história de quando começou, como se formou, já conversamos aqui uma boa parte e também muitas partes impactantes. Continue acompanhando no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário é muito importante. Não deixe de compartilhar esse trabalho.